volta com o artigo 7º, de volta com os direitos sociais consagrados aos trabalhadores urbanos e rurais pela Constituição da República. Vamos estudar o inciso 5º, 6º, 7º e 8º, tá? E existem questões aqui que na maioria das vezes são questões literais. Vocês precisam tomar cuidado com a redação, prestar atenção, sobretudo, na redação dos respectivos incisos, tá? Vejam só o texto constitucional. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 5º. Marquem o inciso 5º e tomem cuidado com o seguinte: mesmo com a ampliação de direitos dos trabalhadores domésticos feito pela emenda constitucional número 72, tá? Nós não temos o inciso 5º inserido no rol de direitos dos domésticos previstos no parágrafo único, tá? O inciso 1º tá, o inciso 2º, o 3º, o 4º também, o 6º também, mas o 5º não está. É a típica questão Fundação Carlos Chagas. Na hora que ela for falar a respeito dos trabalhadores domésticos, ela vai dizer que o inciso 5º está garantido também aos trabalhadores domésticos, o que não é uma verdade pelo texto do parágrafo único do artigo 7º da Constituição, alterado recentemente pela emenda constitucional número 72, tá? Então atenção, ó, inciso 5º, marquem o inciso 5º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Eu estou falando a respeito do piso das respectivas categorias profissionais, do piso dos metalúrgicos, dos bancários e assim por diante, tá? Então, percebam que esse direito a um piso salarial da categoria é um direito consagrado na Constituição da República. Porém, não existe essa determinação para os trabalhadores domésticos. Volto a dizer, o mais importante em termos de concurso é ter essa percepção. O inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º e depois o inciso 6º estão arrolados no parágrafo único, mas o inciso 5º não está. Vai ser uma tendência das bancas examinadoras dizer que o inciso 5º também deve ser observado no tocante aos trabalhadores domésticos, o que seria uma alternativa falsa, incorreta. Então, essa é a principal preocupação hoje com relação a concursos, tá? Referente aí ao inciso 5º. Inciso 6º, uma questão óbvia, decorrente do princípio da intangibilidade salarial. Eu não posso ter redução do salário, tá? Então vejam só, inciso 6º, não posso ter redução do salário em regra, né? Eu tenho que lembrar que nenhum direito fundamental é absoluto. E se eu falo de uma irredutibilidade do salário, ela é a regra, mas nós teremos uma exceção conforme previsto no próprio texto do inciso 6º. Vejam só. 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Grifem, muito explorado por todas as bancas examinadoras, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. No direito do trabalho, um dos princípios informativos do direito individual do trabalho é a intangibilidade salarial, né? Ou seja, em regra, eu não posso ter uma diminuição do salário do trabalhador. Eu posso ter modificações, mas quando forem benéficas, óbvio, né? Eu posso ter um aumento de salário, um reajuste de salário por uma determinada categoria, para um determinado trabalhador. Mas, em regra, não poderá ocorrer redução, exceto quando disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, atenção, o importante aqui é a ressalva. Não é uma garantia absoluta, não é uma irredutibilidade absoluta. O princípio da intangibilidade salarial, da proibição de modificação, de alteração, tá? É no sentido que, em regra, você não pode reduzir, mas existe uma exceção, e essa exceção está prevista, por exemplo, tá? Quando disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Lembrando que a gente vai estudar convenção e acordo coletivo de trabalho de uma maneira mais específica no âmbito do direito coletivo do trabalho, dos direitos sociais previstos na Constituição para o direito coletivo do trabalho e no próprio direito do trabalho, tá? Então atenção aí com o inciso 6º,
Questão comum de concurso também, e sempre a pegadinha é a mesma. Tentam colocar que o princípio é absoluto, tentam colocar que a irretutibilidade é absoluta e desconsiderar a ressalva feita pela própria Constituição. Grifem, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, tá? Inciso 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. Uma questão óbvia. Por que é uma questão óbvia? Ora, se existe a fixação de um salário mínimo, se existe uma preocupação com a dignidade da pessoa humana do Brasil, com os valores sociais do trabalho, e se o salário mínimo, em tese, é para fazer justamente o provimento mínimo de que um trabalhador precisa, eu não posso ter nenhum tipo de trabalhador no Brasil recebendo uma remuneração inferior ao salário mínimo. Então, mesmo se eu ganho por comissão, enquanto representante comercial, por exemplo, eu tenho que ter um piso ali, uma base que significa, por exemplo, o valor correspondente ao salário mínimo, tá? Então, é uma questão simples aí, muita gente, sabe disso em termos práticos e já encontrou esse tipo de questão nos mais variados concursos, tá? Inciso 7º, então, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, realmente no Brasil, nenhum trabalhador recebe menos do que um salário mínimo, tá? Inclusive aqueles que recebem de forma, que tem uma percepção, uma remuneração aí variável. Inciso 8º, marque o inciso 8º, um dos direitos, que o trabalhador mais gosta, tá? E mais faz uso em termos práticos aí a cada ano. 13º. Eu tenho uma questão importante, em termos de concurso, sempre prevista a questão presente aí no inciso 8º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Grifem, ou no valor da aposentadoria. Algumas bancas examinadoras tentam fazer essa pegadinha ridícula, afirmando que aposentado não tem 13º, que aposentado não teria direito a uma gratificação natalina, enfim, um 13º salário. Então percebam que é um direito assegurado aí, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, tá? Então se eu trabalhei ao longo de um determinado ano, de janeiro até dezembro, eu faço jus ao respectivo 13º. Se eu iniciei o trabalho em uma determinada empresa, tá? Vamos supor, em maio, junho, ou seja, eu não tenho ali um ano, eu vou receber o 13º, mas de forma proporcional. No direito do trabalho, nós vamos estudar todas as regras referentes ao 13º, tá? Todas as questões pertinentes ao direito do trabalho sobre o 13º salário, tá? Marquem o inciso 8º por conta, da sua importância e da sua incidência em diversas questões de concurso, tá? Bem, com isso, a gente finaliza o atual vídeo. Eu vou deixar a questão do adicional noturno para o nosso próximo encontro e também, nós vamos abordar outros dispositivos. Nós vamos sempre assim fazendo de uma forma segmentada para que o vídeo não fique bastante extenso, tá? Então no nosso próximo encontro continuaremos com os direitos sociais, mas a partir, do adicional noturno, a partir do inciso 9º, que traduz aí, uma superioridade da hora noturna com relação à hora trabalhada durante o período diurno. Mas esse assunto para o nosso próximo encontro, para a continuidade dos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição. Obrigado e até lá!